assim. Nós estamos estudando sobre as funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos eu já trabalhei... Nossa, tá tudo preto aqui, gente. Não sei como é que tá aí para vocês. Alguém ativa o áudio e me conta? Travou de novo. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala comigo? Uhum. Que bom. Travou de novo. Nossa. Triste isso. Quero voltar para a sala de aula. Então, a gente está estudando sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Nós já falamos sobre os ácidos bastante, né? Nós vimos que ele sofre ionização, nós vimos que ele libera o hidrônio, né? Que é aquele composto que é o H3O+, ou H+. Nós vimos que a força do ácido depende daquele alfa. Nós vimos que ele pode ser um hidrácido ou oxiácido, que é com ou sem oxigênio. E nós vimos também a nomenclatura dos ácidos, que eles são chamados, né, de ácido, o nome do composto e uma terminação. Normalmente, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, terminação ico, mas pode ter algumas variações. A força do ácido nós vimos que depende, né, da quantidade de íons que ele vai liberar. Então, isso aqui eu estou passando rápido, porque a gente já viu muito. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Eu coloquei o... Você vê tanto que o negócio hoje está tenso, que até o slide eu coloquei no ponto certo e ele sumiu do lugar. Mas vai, consegui. Vamos lá. Travou de novo. Nossa, dá uma raiva quando isso acontece. E nós falávamos... Nossa, vou tirar essa aqui, da base. Ufa, chegamos. Então, na semana passada, a gente tinha começado a falar a respeito das bases. Nós vimos que, de acordo com a teoria de Arrhenius, a base libera hidroxila, que é o OH-. Isso aqui a gente viu semana passada. Ele tem essa característica, né, que é o OH ligado a metais, ligação iônica, e são sólidos, então ele vai sofrer o processo de dissociação iônica. Essa parte eu já tinha explicado para vocês, com algumas exceções, né? Essa parte eu também já tinha explicado. O nome eu já tinha explicado também. Quando é uma base, a gente vai pôr o nome de hidróxido de, o nome do composto. Então, por exemplo, hidróxido de sódio. Mas se eu tiver mais de um, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro... Você tá buguei? Oi? Fala, Luiz Felipe. Ah, não é comigo, não. Tá bugado? Tá bugado? Só para ele? Maísa, tá bugado para você também? O seu trem Não, tá normal. Então é o seu, Luiz Felipe. Nós vimos também quanto aos tipos de hidroxilas. Deixa eu desligar o microfone de vocês. Vamos lá, continuando. Essa parte aqui eu já tinha explicado também, né? Pode ser uma monobase, dibase ou tribase, tetrabase e assim vai. Quanto ao grau de dissociação iônica, é similar ao que eu disse para vocês dos ácidos. Então, as bases também podem ser fortes ou fracas. Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, ou seja, vocês lembram quando a gente estudou a tabela periódica? Os metais alcalinos é a primeira coluna da tabela, os metais alcalinos terrosos é a segunda coluna. Se a minha base estiver ligada a um ácido dos metais alcalinos ou dos metais alcalinos terrosos, ou seja, da primeira ou da segunda coluna, a minha base vai ser forte. Se a minha base estiver ligada a outros metais, aí vai ser fraca, tá? Então, nesse grupo, inclui os hidróxidos de amônia e as outras bases. Então, eu vou repetir, presta atenção. Se a minha hidroxila estiver ligada a um metal dos metais alcalinos, que é a primeira coluna, ou metais alcalinos terrosos, que é a segunda coluna, a minha base vai ser forte. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, o sódio está lá na família 1A, que são dos metais alcalinos. Qual a consequência disso? É uma base extremamente forte. Entenderam? Primeira e segunda coluna vai ser forte.
o restante vai ser fraco. Então, nesse grupo, inclui os hidróxidos de amônio e as outras bases. Ok? Tranquilo até aqui? Foi onde a gente parou. Quanto à solubilidade com água, a gente tem que, olha só, ele pode ser totalmente solúvel ou ele pode ser parcialmente solúvel. Então, se ele for totalmente solúvel, os hidróxidos ali dos metais alcalinos e o hidróxido de amônia, eles entram nessa classificação, são totalmente solúveis em água. E aí vai acontecer aquele processo de ionização que eu falei para vocês. Se ele for parcialmente solúvel, é quando ele está ligado aos metais alcalinos terrosos, que eu acabei de explicar, que é a segunda coluna lá da tabela periódica. E aí, então, ele vai ser dissolvido, mas parcialmente. Então, normalmente, se ele estiver associado a um metal alcalino, a força dele ainda vai ser um pouco maior, o alfa dele vai ser maior do que se ele estiver ligado a um metal alcalino terroso, tá? Já os outros hidróxidos, eles são chamados de insolúveis. Então, olha só aqui para vocês verem esses dois exemplos. Esse daqui é o... Vamos ver se vocês entenderam. Como é que vai ser o nome desse composto? Como é que se chamam as bases? Alguém se dispõe ou eu vou ter que escolher? Gente, como é que eu dou nome para uma base? Vou ter que escolher mesmo? Não acredito. Vamos lá, então. Maria, ativa seu áudio aí, por favor. Eu? Você. Acabei de mostrar aqui. Não sei. Não sabe? Minha história vem em mim. Toda minha história vem em mim. Da primeira Escolhe vez. outra pessoa dessa vez. Não. Olha, Escolhe outra pessoa dessa vez. Tá, deixa eu te explicar então. Quando eu tenho uma base, o nome vai ser hidróxido de e o nome do composto. Então, se eu tenho KOH, vai ser hidróxido de potássio. Entendeu? Tranquilo, né? Não é difícil, não esqueça. Então, vai ser hidróxido de potássio, certo? Hidróxido de alumínio 3, certo? Então, olha só. O hidróxido de potássio, ele é uma monobase, ele é forte, porque ele está ligado ao potássio que está lá na família 1A, e ele é solúvel em água. Já o hidróxido de alumínio, ele é uma tribase, ele é uma ligação fraca e vai ser insolúvel em água, certo? Quais são as características, então, das bases, pessoal? Eles têm um sabor cáustico, um sabor ali mais adstringente, né? Diferente dos ácidos. Ele tem como característica, eles estriam a matéria orgânica, eles deixam vermelho. Lembra dos indicadores ácido-base que eu falei da outra aula? Que na fenolftaleína, se eu tiver um ácido, vai ficar transparente, mas se eu tiver uma base, ele vai ficar vermelho. E eles neutralizam os ácidos formando sal e água. Isso aqui é extremamente importante. Reação de neutralização, que é um dos assuntos que eu vou trabalhar ainda com vocês. Então, essas são as principais características das bases, tá? Olha só, gente, é muito importante vocês perceberem essas diferenças. Os ácidos têm o H, libera H+, no processo de ionização. As bases liberam OH- num processo de dissociação iônica. Ele já era iônico e ele separou, que é o assunto que eu vou revisar daqui a pouco para vocês, por causa das avaliações. Tranquilo até aqui? Questão de nomenclatura, o que vai determinar se ele é forte, se ele é fraco, vocês entenderam? Se ninguém fala nada, porque entendeu. Vamos lá. Então, algumas bases importantes, uma das mais conhecidas é a soda cáustica, é o hidróxido de sódio. Ele é um sólido branco, floculado, né, como se fossem flocos ali, bastante solúvel na água e extremamente cáustico, extremamente perigoso. Ele é usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras, né, no caso da celulose, fabricação de sabão, detergente, desentupidor de ralos, esgotos. Então, ele tem várias finalidades.
Então, sabões e detergentes, eles são chamados de agentes tensoativos e têm caráter básico. Por quê? Justamente por ter na sua composição a soda cáustica, tá? O hidróxido de sódio, que é uma base extremamente forte. O hidróxido de cálcio, conhecido como cal, ele é uma suspensão aquosa de aparência leitosa. Ele é obtido através da cal virgem e ele é usado, por exemplo, para... Vocês já ouviram falar, né? Que pintar um muro com cal, né? Cal virgem. Na neutralização de solos ácidos também, usa-se muito. Aqui no Cerrado, em algumas regiões, o solo ele é mais ácido. Então, eles colocam cal para diminuir a acidez do solo, que é uma base, né? Além de ser utilizado também na fabricação de doces. Só para vocês verem, né? A diversidade. Dá para para pintar, dá para jogar no solo e ainda fabricação de doces. Então, aqui, a cal virgem associada à molécula de água, formando essa chamada cal apagada, né? Que é quando ela está reagindo ali com a molécula de água. O hidróxido de magnésio, vocês já tomaram leite de magnésio? Alguém? Alguém já tomou leite de magnésio? Não? Ele é uma suspensão leitosa obtida a partir do MgO, que é o hidróxido de magnésio, e é usado como antiácido estomacal e laxante. Então, quando a gente está com um estômago ruim, a gente toma, às vezes, esse leite de magnésio, que ele combate a acidez do nosso estômago. E tem pessoas que usam isso como desodorante, tá? Aqui, ó. Antigamente era aplicado nas axilas para impedir a ação dos ácidos que causam odores indesejados. Está escrito no slide antigamente, mas eu conheço pessoas que usam até hoje, dizem que é muito bom, viu? Acabou o desodorante em casa, pega o hidróxido, o leite de magnésio, passa na axila, que aí resolve o problema também, tá? Por que ele controla a acidez do estômago? Lembra que eu falei reação de neutralização? Então, quando você está com o estômago com acidez elevada, você toma o hidróxido de magnésio e aí vai diminuir essa acidez, ok? Perguntas com relação às bases que eu falei até agora? Tranquilo? Hidróxido de alumínio, ela é uma suspensão gelatinosa que absorve moléculas orgânicas que estejam em suspensão aquosa. Então, é usada, por exemplo, no tratamento de água, né? Coloca o hidróxido de alumínio ali e ele auxilia na absorção de moléculas orgânicas, de micro-organismos que estejam ali na água. É usada também como antiácido estomacal, tingimento de preparação de resina, né, para pintura artística e algumas outras coisas. Os antiácidos estomacais têm o Milanta Plus e o Geomax, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí vem os sais e os óxidos, que eu vou deixar para a próxima aula, para a gente poder fazer a revisão da nossa atividade da semana que vem. Ok? Tranquilo? Perguntas? Toda essa parte, gente, eu já tinha trabalhado muito com vocês com relação às características dos ácidos e das bases. Então, assim, por isso que hoje eu falei um pouquinho mais rápido, né? Mas tem alguma pergunta até aqui? Posso começar a revisão? O que vocês têm a dizer? Nossa, gente, fala comigo. Por favor. Eu quis dizer uma coisa. Fala. Já Oi? tá aqui, Tá cortando, eu não tô te ouvindo. eu tava vendo, mas eu estou... Então tá, então vamos lá, né? A nossa atividade, então, da semana que vem, nós vamos falar será com relação às ligações químicas. Quais são os tipos de ligações químicas? Vocês se lembram? Raíssa, quais são os 3 tipos de ligações químicas? No momento, eu só tô lembrando da iônica e covalente. Iônica e covalente. Alguém lembra da terceira? E aí?
Iônica, covalente e... Metálicas. Muito bem, metálicas. Nem vi quem falou. Então, gente, iônica, covalente e metálicas. Quais são as características desses três tipos de ligações? As ligações iônicas são aquelas em que um elétron, ou mais elétrons, né? Ele vai ser doado de um átomo para o outro. Aquele átomo que é mais eletronegativo, ele vai pegar para ele aquele elétron para atingir a chamada regra do octeto, que eu já falei 1 milhão de vezes. Luiz Antônio, o que é a regra do octeto, Luiz Antônio? Não lembra? Não está funcionando? Ah, tá, tudo bem. Regra do octeto é aquela em que diz que os átomos tendem a adquirir 8 elétrons na última camada para ficar estáveis, assim como acontece com os gases nobres. Então, os gases nobres, a família dos gases nobres, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles já possuem naturalmente 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que são 2. E eles ficam estáveis com essa quantidade de elétrons. Eles não precisam de mais do que isso para poder ficar estável. Então, por isso mesmo são chamados de gases nobres, porque eles não se misturam com os outros átomos. Então, os outros átomos, eles precisam ficar ligados uns aos outros para adquirir essa estabilidade. Esse tipo de ligação pode ser através da ligação iônica, covalente ou metálica. Na iônica, um átomo ele vai doar elétrons e o outro vai receber. Então, o que acontece ali? Tem até, acho que eu nem cheguei a mostrar para vocês a regrinha do escorregador, né? Eu vou colocar o número lá em cima, depois eu vou mandar no grupo para vocês. Me lembrem, pelo amor de Deus, como que funciona lá para você saber qual a composição química daquela substância. Ou eu cheguei a falar, não lembro. Então, um átomo que é mais eletronegativo, ou seja, ele tem uma quantidade menor de elétrons na sua composição ali. Desculpa, é o contrário. Ele tem uma quantidade maior de elétrons na sua composição. E para atingir os 8, o que ele vai fazer? Ele vai pegar de outro átomo. Então, vamos dar um exemplo clássico, que é o NaCl. O cloreto de sódio, ele é formado por um átomo de cloro associado a um átomo de sódio, né? O NaCl. O Na, ele está lá na família 1A e ele tem um elétron na sua última camada. O cloro, ele está na família 7A e tem 7 elétrons na sua última camada. Então, o que acontece? Estes dois átomos, eles se aproximam. Então, o cloro, que é mais eletronegativo, que tem 7 elétrons na última camada, vai pegar aquele elétron do sódio e ele vai ficar com 8. Peraí, mas então o sódio ficou sem nada? Não, gente. Ele perdeu aquele que estava sobrando da última camada, mas ele tinha as outras. Lembram as camadas K, L, M, N, O, P, Q, que eu mostrei para vocês? Lá na distribuição eletrônica, um S2, 2S2, né? Que são os locais mais prováveis que a gente tem de encontrar um átomo na minha molécula. Então, o que acontece? Um átomo não, um elétron no meu átomo. Eu já estou misturando tudo aqui. Então, é o local mais provável de encontrar um elétron no meu átomo. Então, o sódio tem 7, o sódio tem 1, perdão. Nossa, eu estou misturando tudo aqui. O sódio tem 1 elétron, o cloro tem 7. Os dois precisam ficar com 8. Então, o que vai acontecer? O cloro vai pegar este elétron que estava sobrando. Quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo? Vamos ver, quem vai responder para mim aqui? Deixa eu escolher alguém. Já que vocês não falam, né? Então eu tenho que ficar escolhendo aqui. Cadê a Mariane? Mariane? Professor, Oi. o cloro vai ficar positivo e o outro negativo? O cloro recebeu o elétron e o sódio perdeu, né? Na+, Cl-. Então, é o contrário. O cloro vai ficar negativo e o sódio vai ficar positivo.
tá? Mas eu quero que vocês entendam, isso é extremamente importante, que no momento em que eles estão ligados, eles ficam neutros, tá? Quando eles estão associados um ao outro ali, eles ficam neutros. Quando eles se separam por algum motivo, num processo ele misturou com água, por exemplo, você colocou o sal na água, é que vai acontecer esse processo que eu expliquei na outra aula de dissociação iônica, e aí vai formar o Na+Cl-. Mas quando eles estão próximos, eles estão ligados um ao outro, então eles vão ficar carregados, eletricamente neutros, tá? Quando eu separar os dois por algum motivo, é que isso vai acontecer. Então, Na+, que é um cátion, e Cl-, que é um ânion. Tranquilo? Entenderam? Então, aquele que recebeu o elétron fica carregado. Quem recebe fica negativo, quem doa fica positivo. Extremamente importante vocês entenderem isso. É um pouco confuso a gente entender, né? Quem recebeu fica negativo. Mas por quê? Porque quando ele recebe elétron, que é carga negativa. Então, quem recebe fica negativo, quem doa fica positivo. Já na ligação covalente, esses pares, esses átomos, quando eles se aproximam, eles compartilham pares de elétrons. O parzinho ele serve tanto para um átomo quanto para o outro. Então, eles estão próximos, aquele parzinho vai ficar tanto em um quanto no outro. Ninguém fica com elétron a mais. Mas, lembra quando eu expliquei o caso do ácido? Se eu pegar isso, se eu pegar um HCl, HCl é o ácido, quem lembra? Nicole, HCl é o ácido? Não lembra? Eu falei tanto semana passada. Não. Alguém disse aí. Ácido clorídrico. Clorídrico. Ai, eu não lembro. O Luiz Antônio sabia, mas o microfone está funcionando. Fiz linguagem labial aqui. O ácido clorídrico, por exemplo. O hidrogênio tem um elétron na última camada. O cloro, eu falei agora há pouco para vocês que tem 7. O hidrogênio, ele é similar, ele vai tentar ser similar ao hélio. Fica como é que é a palavra que eu falei agora? Fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, o hidrogênio tem 1, o cloro tem 7. O que vai acontecer? O cloro, ele vai atrair o elétron do hidrogênio, né? É isso que vai acontecer, gente? E o hidrogênio vai ficar sem elétron nenhum? É isso ou não? Não. Não. Eles vão compartilhar esse par. Por quê? Porque o hidrogênio precisa estar com os 2 para poder ficar estável também. Então, aquele um dos elétrons do cloro, junto com o elétron do hidrogênio, vão ficar transitando ali entre os 2 átomos. Então, isso é chamado de ligação covalente. Eles compartilham aquele parzinho. Mas, se eu pegar o HCl e colocar na água, e aí eles se separarem, o que vai acontecer? Quem lembra? Eita, o Luiz Antônio tá doido para falar e não tem jeito. O que vai acontecer, gente? Quem é mais forte eletronegativamente? O cloro ou o hidrogênio? E aí? Hidrogênio? O cloro. O cloro é mais forte eletricamente. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar o HCl na água, que é um ácido, e eles se separarem, qual a consequência disso? O cloro é mais forte, vai pegar o elétron que eles estavam compartilhando para ele e vai acontecer aquele processo que eu expliquei semana passada, que é a ionização. Entenderam? Eles estavam compartilhando. Era um parzinho que servia tanto para um quanto para outro. Bonitinho. Mas aí, na hora que eles foram separar, o cloro foi mais forte, pegou o elétron para ele e sofreu o processo de ionização. Aí sim eles se transformaram em íons, mas naturalmente eles fazem ligação covalente. Tá? Então, resumindo, na ligação iônica, um doa e o outro recebe elétrons. Na ligação covalente, eles compartilham pares de elétrons. Tranquilo aqui?
E tem a ligação, que é até atingir, né, 8 elétrons na última camada, segundo a regra do octeto. E tem a ligação metálica. Na ligação metálica, não funciona ninguém doa, ninguém recebe, ninguém compartilha. Os elétrons são livres e ficam transitando ali, chamadas de nuvens eletrônicas, que ficam transitando entre os núcleos. Então, assim, não tem essa de meu elétron, seu elétron, é tudo livre ali, tudo de todo mundo. Justamente por isso, essa característica das ligações metálicas permitem, por exemplo, que sejam tão bons condutores elétricos. Enfia um prego na tomada que vocês vão ver. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas se você colocar um metal ali na tomada, você vai tomar um choque terrível. Por quê? Porque tem vários elétrons livres ali movimentando, e aí facilita essa condução de corrente elétrica, como eu falei para vocês, por isso que os metais são tão bons condutores elétricos assim, tá? Tanto condutores elétricos quanto condutores térmicos, né? Quem já... Mamãe fazendo feijão ali, esqueceu a concha lá, né? Você vai pôr comida alegrinho, na hora que você pega, queima a mão. Todo mundo já passou por isso, pelo menos uma vez na vida, né? O que acontece? Quando a gente... quando a corrente elétrica ou o calor, ele dissipa muito fácil ali nos metais. Então, não tem nada de preocupar com regra de octeto, não tem nada com doar, com compartilhar, nem nada disso. O que acontece é que os elétrons ficam livres circulando entre os núcleos dos átomos. Tranquilo? Perguntas até aqui? Não? Quem falou sim? Que professora. Luiz Felipe, eu não tô te ouvindo. Digita lá no bate-papo, porque tá travando. Não tô. Tá travando muito. Digita lá no bate-papo, tá? Por favor. E estes átomos se unem e formam, então, as moléculas. E essas moléculas, elas vão se unir para formar os compostos. Quais são as maneiras que estas moléculas se unem? A gente tem a ligação chamada de dipolo-dipolo, lembra? Dipolo induzido e ligações de... Quem lembra? Dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligações de... Alguém, por favor. Olha lá, o Luiz Antônio de novo tá falando e eu entendi o que ele falou. Amanda, você lembra, Amanda? O Luiz Antônio tá lá assim, ó, fazendo o H do hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Vamos lá. Dipolo-dipolo acontece entre moléculas que fazem ligação iônica. Então, uma molécula iônica tem um lado positivo e um lado negativo. Então, o lado negativo de uma molécula vai ligar no lado positivo da outra molécula. É uma interação considerada forte. Na dipolo induzido, vai acontecer entre moléculas que têm ligação covalente, moléculas apolares. Lembram dos apolares? Polar e apolar? Uma molécula apolar, não tem polos, é tudo igual. Então, o que acontece? Quando essas moléculas se aproximam, o lado negativo de uma começa a atrair o lado positivo da outra. E ela vai criar uma polarização onde não existia. É uma ligação extremamente simples e que pode ser quebrado com uma facilidade muito grande. Já as ligações de hidrogênio são aquelas que acontecem entre o hidrogênio de uma molécula e um átomo mais eletronegativo da outra. Então, por exemplo, no caso da água. A água é uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula se liga no oxigênio da outra molécula e assim sucessivamente. É uma interação extremamente, bem mais forte que as outras, justamente por causa dessa força, né? Dessa eletronegatividade. A Helena tá doida para... Vem cá, Helena. Vem cá. Pode vir. Dá um tchauzinho pros meus alunos. Vem cá. Anda. Então fica aí. Tchau. Então para de passar aqui. Que coisa. Entenderam? Então, o hidrogênio de uma molécula se liga no oxigênio da outra
E é uma interação mais forte. Então, se eu fosse colocar ali uma sequência de força, eu teria primeiro a ligação de hidrogênio, depois a dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, e a mais fraca é a dipolo induzido. Então, entendam a diferença, pessoal. Ligação iônica covalente metálica são os átomos se ligando para formar as moléculas. Dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio são estas moléculas que se formaram unindo para formar os compostos, ok? E aí nós vimos que as moléculas, então, elas podem ser polares ou apolares. Uma molécula polar é aquela que tem o polo positivo e o polo negativo, tá? Normalmente, eu não lembro se eu coloquei, eu acho que eu coloquei na avaliação também aquelas estruturas das moléculas, né? Então, uma molécula linear, por exemplo, que é formada por dois átomos ali, um do ladinho do outro, vai ser uma molécula que pode ser polar ou apolar. Se for o mesmo composto, for os mesmos átomos, ela vai ser apolar. Se for um HCl, por exemplo, o Cl é mais eletronegativa, ela vai ser apolar, tá? A gente tem a trigonal plana, vocês lembram que a gente estudou isso? Tetraédrico, piramidal. Oi. Diga, Nicole. Polar que se mistura com a água e apolar que não se mistura? Isso, bem lembrado. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Como a água é uma molécula polar, né, eu tenho um ângulo ali, ela é uma molécula que tem elétrons livres no átomo de oxigênio, isso empurra os hidrogênios para baixo. Então, ela vai ser uma molécula angular, né? Então, ela vai formar um ângulo, onde ela tem o lado negativo e o lado positivo. Então, polar dissolve polar. Então, a água vai dissolver compostos que são polares. Gente, falta menos de um minuto. Acho que é porque também travou aquela hora no início, mas era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Todo mundo colocou o nome no bate-papo? Sim? Qualquer dúvida, não vai dar tempo de responder aqui, mas mandem mensagem no grupo que eu ajudo vocês, tá bom? Ou na atividade, ou na hora de estudar, menos na hora da avaliação, que aí também já é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Teve gente da outra vez que me mandou mensagem perguntando resposta. Não façam isso, por favor, que eu não vou responder. Tá bom? Então, beijos para vocês. Tchau, tchau. Boa sorte. Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá bom? Tchau, tchau.